Muito boa noite. Estou gravando isso de madrugada, né? Boa noite, então. Fiquei um tempo sem gravar vídeo, né? Fiquei quase um ano. Infelizmente fiquei doente, né? Então eu tive que dar uma pausa com tudo relacionado a que eu gostava de fazer aqui na internet, né? Principalmente esses vídeos de Fórmula 1. Então, minha meta é pra que esse ano, 2026, eu volte com isso, né? Só que eu, infelizmente, fui começar só em abril. Agora é dia 5 de abril. Meu Deus! Caramba, enfim. Hoje eu vou querer fazer um vídeo, né? Sobre os equipamentos de segurança individual EPIs, né? E sua importância e onde elas salvaram vidas. Porra, mano, EPI nada a ver um bagulho desse. Mas assim, você que deve trabalhar em um ambiente industrial, né? Não exclusivamente, né? Em ambientes industriais você só vai usar EPI em ambientes industriais, né? Mas é muito mais comum disso acontecer, né? Então eu queria fazer paralelos entre isso daí, porque eu estudo segurança do trabalho, né? Então, vocês vão ver bastante de eu falando sobre a segurança, né? Eu tenho um interesse muito grande em entender como funciona a segurança da Fórmula 1 em específico, né? Essa foi uma descoberta minha, profissional, de uns anos pra cá, mas eu sempre tive curiosidade, né? Mesmo não tendo reparado nisso, né? Então, os pilotos, eles principalmente usam esses três exemplos que eu vou dar, que é o capacete, né? Que protege a cabeça, porque até um tempo atrás a cabeça do piloto ela era completamente exposta, né? Foi tendo uma evolução que chegou até hoje, né? De como o capacete ele é. Tem o macacão. Não só o macacão, né? Mas todo o conjunto, né? Das luvas, da bota, das meias, da segunda pele, que é a camisa que eles usam por baixo também, a camisa térmica. E também o do Hans. Eu vou falar um pouco do Hans porque eu vou traçar esse paralelo, né? Então, eu vou fazer a introdução. Meu nome é Guilherme Sena, né? Eu estudo segurança do trabalho. Eu comecei meu curso há 3 meses, mas eu já vinha tendo um pouco de interesse na área, né? Eu gosto um pouco mais da parte técnica, né? Tipo, de como as coisas funcionam. Eu também vou começar a vir falar do meu jeito, né? Eu tô muito formal falando, mas eu não sou um cara assim. Eu prometo, a partir daqui eu vou começar a falar de um jeito um pouco mais casual, né? Então, eu gosto um pouco de entender como é que as coisas funcionam de fato, né? Eu não vou saber falar assim, porra, pega o combustível e joga na ignição lá da velha, os caras, não, mano, eu vou provavelmente querer aprender uns bagulho muito nerd, né? Tipo, difusor soprado, difusor duplo da Brown, deixa eu ver mais, teve um bagulho que eu também tava querendo muito entender sobre, que era o carro ventilador, né? Enfim, coisas, né? Coisas de Fórmula 1. Eu gosto de contar algumas histórias também sobre o tema, né? Porque eu gosto muito de conversar, né? Então, quais são os principais riscos da Fórmula 1? A gente tem o risco mecânico, né? Que é de alguma coisa vir bater no piloto. Eu ia falar em você, mas você, infelizmente, não é um piloto de Fórmula 1, né? Que triste, né? Tem os riscos de incêndio, que hoje praticamente não existe. Ainda bem, né? Por todo o sistema do carro também. O tanque, ele é praticamente imperfurável, né? Impenetrável. E o risco cinético, que é tipo, por si só da energia que tem da pancada, né? O cara pode estar ali, tipo, o carro pode até estar inteiro, né? A célula de sobrevivência, né? Ela é pra ser indestrutível, impenetrável, né? Mas mesmo assim a energia ela é transferida para o piloto, né? Então, essa própria energia aí, ela causa um mal, né? Uma lesão e coisa arada. Eu percebi que aqui eu esqueci de colocar os assentos, né? Eu poderia falar que é uma desculpa que eu uso com as outras pessoas, né? Que meu teclado ele não é ABNT2, mas é porque eu sou só burro mesmo, esqueço de colocar os assentos, né? Então, o exemplo que eu vou dar de risco mecânico é o acidente do Felipe Massa, né? Que aconteceu em 2009, da Qualify da Hungria, que veio a mola do Rubinho e bateu na cabeça dele. O de incêndio, eu vou usar o do Grosjean,
né? Que aconteceu, que é o risco, tipo, foi o acidente mais recente. Tipo, todo mundo vai lembrar, quem assiste desde aquela época, né? Pelo menos até 2020 vai lembrar daquele acidente que foi no final do ano, tudo. E foi um clima bosta, mano. Foi pesado assistir aquilo ali. Eu lembro que quando eu tava assistindo ao vivo, né? Eu vi um acidente, tipo, se você ver na transmissão, você vai entender. Você tava assistindo lá, pau, a câmera lá e do nada um carro voa pro lado e explode, tá ligado? E a transmissão, né, hoje em dia ela não foca mais no acidente quando eles veem que deu merda mesmo, né? Até ver que o piloto está bem. Daí foi aquele tempo, eu não lembro quanto tempo era, né? Até a transmissão mostrar o Grosjean dentro do carro, do medical car, né? Do carro médico. Né, mas eu pensei, porra, mano, vi um cara morrer na minha frente. Infelizmente alguém morreu ali. Uma bosta. E também o do acidente, né? Que aconteceu com risco cinético, né? Que é de forças cinéticas, né? Se você não conseguiu entender a primeira vez, você entendeu agora que eu falei, né? Que é tipo de energia, mano. Pancadas, aceleração bruta, né? Que aconteceu com o Kubica em... Tem um hiperfoco em Kubica, tá? Desculpe, né? Sou um super fã do Kubica e das BMW Saubers, né? Então eu vou usar o exemplo do acidente dele em 2007, no Canadá. Vamos lá, o Felipe Massa na Hungria. Tá, tem um leve problema aqui de formatação. Tá bom, vamos dar uma contextualizada, né? Pra quem, né, já sabe da história, vai ficar um pouco batido, né? Mas provavelmente vai ter gente nova escutando, ou vendo esse vídeo, né? E eu espero, né? Então, que não conhece muito o esporte, né? Hoje os canais, eles, tipo, eu vejo que eles contam bastante coisas novas e interessantes, não principalmente da Fórmula 1, mas do automobilismo no geral, né? Dá exemplo do Splash and Go, o Projeto Motor, eu esqueci o nome dele, mano, enfim. Então vamos lá. Felipe Massa na sua Ferrari em 2009, ele tava no Qualifying, tudo, né? E veio uma mola e bateu a cabeça dele. Ele não viu, né? Ele infelizmente não pôde desviar, né? O cara pensa, porra, mano, como é que o cara não viu uma mola? O tamanho da mola aí, mano. Ele não viu, né? É a mesma coisa que você não acabou vendo todos os sinais que ela não te ama mais, né? Ele não conseguiu ver a mola do mesmo jeito, mano, porque foi muito rápido, né? Nessas duas ocasiões foi acontecendo muito rápido, né? Então, essa mola é do tamanho da mão do cidadão aí, ela pesa de cabeça 1 quilo. 1 quilo ou 800 gramas, não vou lembrar agora. Então pensa que, tipo, o cara naquele trecho lá do setor, ali ainda é o setor 1 ou 2, no final do 1, no começo do 2. O cara tá ali a 200 km por hora. Tipo, um bagulho desse de 800 gramas. O Felipe Massa, ele falou em uma entrevista que foi como se ele tivesse tomado um tiro na cabeça, né? Então, a força de impacto foi muito forte, né? E quebrou o capacete dele, né? Então, você pode ver, tipo, foi bem nessa região aqui, em cima da sobrancelha, né? Então, a mola bateu, né? Quebrou o parafuso, né? E amassou o capacete. Porra, mano, o capacete quebrou e os caralho, mano. Essa parte do capacete, dela ter quebrado, né? Foi importante para que ela dissipasse, de alguma forma, a força da mola batendo na cabeça dele, né? Porque se o capacete ele fosse, tipo, indestrutível, tipo, o capacete ficou ileso, só ficou riscado por causa da pintura, né? A força do impacto ia inteiro na cabeça dele, então não ia ter ela não ia ter uma redução, né? A única falha mesmo que eu acho que não deveria ter acontecido foi dos parafusos, né? Que quebrou, né? A viseira também, eu acho que ela não pode quebrar. Ela não, na minha visão, eu acho que ela não pode quebrar, né? Porque a importância da viseira é que ela, tipo, realmente não penetra em nada, né? Então, o capacete, enfim, ali. A viseira ela dissipa de outra forma, né? Então ela vibra, né? Então, porque se ela fosse rígida, ela ia quebrar e aí ela ia entrar do mesmo jeito, né? Ou ia, tipo, transferir de novo a força do impacto, né? Então eu acho que devia só não ter quebrado a bosta do parafuso, né?
E hoje não. Não. Ah, tá. Me confundi aqui um pouco. O capacete naquela época, ele já era um puta de um capacete. Tipo, tem uma foto que eu não coloquei que era de um tanque de guerra passando por cima do capacete desse mesmo modelo aí do Felipe Massa, que era o mesmo modelo usado pelo Schumacher, né? Então, ao longo dos anos, o capacete ele foi tendo melhorias. E qual foi a melhoria depois desse ocorrido aí? Tem uma divisão, isso aconteceu até 2018, se eu não me engano, 2018 ou 2019. Que aí eles fizeram uma revisão no capacete, né? Onde ele tem uma camada aqui, uma divisão, né, de transição entre a viseira e o capacete, né? Que é para justamente nessa área aqui, onde, tipo, acaba a viseira e começa o capacete, para não ter nenhuma falha aqui nessa transição entre um e outro, né? Então, os capacetes, né, eles antigamente eram... Eu gosto muito do design dos capacetes antigos, né? Mas, cara, se fosse um capacete... Cara, eu aqui, ó, na universidade do sofá da minha casa, que eu me formei, eu acho que se fosse na casa dos anos 90, o cara não tinha sobrevivido. Às vezes até, tipo, no começo dos anos 2000. Porque se for olhar a estrutura do capacete daquela época, mano, era tipo... É muito parecido com o que o que tem na rua, né? Por mais que os capacetes da rua eles dissipam o impacto, né? Mas, mano, o bagulho era de isopor dentro. Vai pra puta que pariu. Isso aqui parece tipo rígido mesmo. Tipo, ia quebrar no meio, né? Então, não sei como concluir isso. Mas o capacete salvou a vida dele. Então, agora eu vou falar do acidente do Kubica. Ou Kubica, não sei como é que fala, tá? Agora eu lembro da conversa do Galvão Bueno falando sobre o nome dele, né? E ninguém sabia falar se era Kubica ou Kubica. Eu vou chamar de Kubica, né? Porque é mais bonitinho. Robert Kubica na sua corrida no Canadá, na sua BMW Sauber linda pra caralho, com esse patrocínio da Intel e da Petronas. Meu Deus, carro branco bonito. Saudades quando os carros brancos eram bonitos, né? Hoje eles só são feios, né? Ele perdeu o controle da porra do carro aí e bateu no muro ainda, cara. Porra, puta tipo, não teve nada pra amortecer. A única coisa que teve pra amortecer de fato foi a estrutura do bico, que explodiu. Infelizmente a célula de sobrevivência que eu falei que ela tem que ser indestrutível, ela não foi totalmente destrutível, né? Nessa situação, ela não pode quebrar, mano. Isso que aconteceu que mostrar o pé dele, inclusive, assim, apenas dada a magnitude, né, do acidente, né, do impacto, né, ele teve uma torção, uma lesão, não vou falar em específico para depois ninguém falar, não foi isso aí não, foi outra coisa. Teve uma lesão no tornozelo, tá? Então, teve até outro piloto, né, o Zanardi, que, tipo, o cara bateram de frente, né, no bico do carro dele e infelizmente ele perdeu as pernas, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu, tipo, no muro. Não teve nada pra dissipar o bagulho, a força, né? Então a cabeça dele, tipo, ia pra frente porque é a única parte do corpo que está, entre muitas aspas, solta dentro do carro, né? Porque ele precisa ter a mobilidade, né, pra virar a cabeça pra lá e pra cá, né? Porque, vamos lá, tem o cinto, né, que prende o corpo. O pé, beleza. O pé ele vai pra frente naturalmente por causa que ele precisa mexer o pé pra mexer o acelerador e o freio, né? Então, a parte mais sensível que acontece num acidente, tipo, colisão frontal mesmo, é a cabeça, porque ela vai pra frente e pra trás e dá aquele chicotada, mano. Então, foi desenvolvido esse equipamento, o HANS, né? Que é uma sigla pra, tipo... Deixa eu, ó, vou testar meu inglês agora, ó. Head and Neck and Shoulder, alguma coisa. Que é a proteção da cabeça, do pescoço e da região
da coluna cervical, né? Ele é acoplado aqui na parte de trás do capacete, que vem nessa estrutura aqui, que ela vai toda encaixada no ombro e no peitoral, para que a força da energia, né, da energia do impacto, ela não vá para tipo único exclusivamente para a cabeça. A cabeça, obviamente, ela vai para frente, né, mas não vai com tanta violência, né. Então ela meio que dissipa toda a força também em partes mais resistentes do corpo, que é tipo o ombro, o peitoral, né. Então, não tendo uma lesão no pescoço e também na coluna, né? Porque se pegou na coluna, mano, já era. Fudeu, aí vai virar vegetal. Então, tá aqui outra imagem que eu peguei, né? Tipo, aqui a posição dele tá no normal. Aí depois com o Hans, ela vai um pouco pra frente, né? Mais do que... Só que ela não iria tanto se ela não tivesse o Hans. Tem um acidente aqui, eu não posso colocar as imagens, né? Mas, cara, esse acidente do Hackney em Adelaide, cara, você vê um board dele, dá uma agonia de ver. Porque, beleza, tipo, ele bateu de traseira, mas depois ele bateu de frente, né? Então a cabeça dele mexeu com uma violência muito forte. O cara se machucou antes daí. O Kubica, obviamente, né, teve lesões. Tem uma concussão, mas ele não teria uma lesão. Ele teria uma lesão muito maior se não tivesse usado o Hans, cara. Agora eu vou trazer aquele ponto lá do que eu falei, que eu ia fazer uma interpolação entre o meu trabalho, né? Cara, existe uma resistência, às vezes, muito grande, principalmente de um pessoal que estava numa época onde o EPI não era obrigatório e pegou essa época de transição para o EPI, né? Então, os pilotos, eles não gostaram, né? Aí vem aquele papo, não tem necessidade, não tem necessidade disso, porque acontece isso, acho que devia usar apenas em certas ocasiões, é desconfortável, né, é um exagero com a segurança, né, então, lá, a gente não tem como ver, né, com muita facilidade, tipo, os momentos onde esse equipamento, ele protegeu alguém, né, pra que a gente tenha, tipo, o sentimento de que, pô, esse bagulho aqui realmente é útil. Se acontecer, eu estou protegido. E aconteceu a mesma coisa com os pilotos, né? Até chegar no momento onde aconteceu colisões, né? Onde, pô, um ali bateu, não foi uma pancada tão forte, mas se fosse, tipo, sem utilizar o equipamento, ele teria com a dor no ombro. Aí o cara foi lá e saiu e tava normal. Até que chega uma puta de uma pancada e às vezes os caras vê, porra, não, realmente isso aí é importante e os caras não entram mais hoje no carro de Fórmula 1, ou nenhum carro, na verdade, de corrida, sem estar usando o Hans, né? O Hans como o capacete, tipo, o Hans já faz parte do capacete, né? Então não é impensável você entrar no carro de corrida sem estar usando o Hans hoje em dia. Agora o acidente do Grosjean. Grosjean na sua Haas fudida, né? A Haas em 2019 já tinha abandonado, né? Teve gente que falou que eles tinham abandonado em 2020, né? No começo de 2020, o desenvolvimento para focar no regulamento de 2021, que virou 2022 por conta da Covid, né? Que é os carros de efeito solo. Então, esse carro já tava ficando ruim. E 2020, 2021 ele ficou pior ainda porque é o mesmo carro praticamente do final de 2019, né? Então, com o seu carro super competitivo, ele vai fazer uma disputa de posição e acabou rodando e batendo no guardrail. E o carro dele penetrou na barreira, né? E ele ficou preso. Ele não ficou preso, desculpa, falei errado. O carro dele ficou preso nas ferragens
E pegou fogo, porque o carro partiu no meio. E se você não sabe, tipo, o tanque de combustível fica no banco de trás do piloto e entre o motor. Então, o tanque ele fica mais ou menos nessa região aqui. E o carro dele quebrou no meio. Praticamente, cara, tirando a parte traseira que ficou pro lado de fora, só sobrou a célula de sobrevivência de novo, né? Dessa vez ela não quebrou igual a do Cupra, desse jeito assim, né? Então ela ficou inteira. Pelo menos, né? Então, para dar uma contextualizada, os pilotos eles usam além do macacão, né? Macacão de Nomex, eles usam essa pele térmica, que é essa camisa térmica que serve para proteger eles também de incêndio, né? Fora as luvas também, que é uma proteção um pouco mais fina, né? Não tão boa quanto o macacão mesmo. E também as sapatilhas, né? Que ele acabou perdendo no meio do impacto, tá? Ele saiu sem um dos pés da sapatilha. Então, tá aí o cidadão, o cara saiu desse inferno aqui, desse fogo diabólico. E essa foi uma foto tirada dele poucas horas depois. E o cara, ele saiu daqui de dentro, cara. Depois eu pesquisar o vídeo. O cara saiu daqui de dentro. E só saiu apenas, né? Dada a magnitude do bagulho, né? Do acidente. Com queimaduras na mão e no pé. Pra você ver, ó. Felizão aí, ó. Consciente ainda, ó. Não perdeu nada, mano. Não deve ter ficado nem com cicatriz muito feia, né? Então vamos lá. Vamos falar das consequências sem o uso do EPI. Eu tô achando que eu usei um adjetivo muito ruim falar em EPIs, né? Eu acho que eu nem vou postar isso aqui. Se postou é porque infelizmente, não tive bom senso, né? Então tá aí o Felipão Massa, né? Infelizmente ele não era mais o mesmo, ele não ficou mais o mesmo depois do acidente. Ele ficou mais feio do que ele já era. Tá? Porque se você fala que a mola amoleceu o cara, deixou ele mais devagar, pelo amor de Deus, mano. Eu não assisti na época, né? Mas você tem que ter o bom senso de, pelo menos, analisar um pouco a situação da carreira dele, né? Cara, porra, o cara, na sua corrida de estreia, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu lembro que ele tava disputando a pole. E as suas primeiras corridas em 2010 foram puta de umas corridas, assim, ele não ganhou. Mas ele tava ali. E ele ia ganhar uma corrida ainda em 2010, né? Daquela situação lá do GP da Alemanha, né? Então tá aí. Se o cara não tivesse usado um equipamento bom, mano. Foi muito bom. Ou nem ter usado ele ia ter um afundamento do crânio e provavelmente eu ia ficar retardado e ia morrer, né? Porque, mano, assim, ó. Se você não tá entendendo, porra, mano, foi um bagulho de 800 kg a 200 km por hora. Entende? Então, é algo muito pesado. Então, se você ver de novo também, veja as imagens, mano. Veja as imagens. Downboard, o bagulho bate na cabeça dele, a mola bate na cabeça dele e a cabeça dele mexe pra caramba, cara. Então, assim, é uma pancada muito forte. Você não aguenta tomar um tapa na cara. Imagina tomar um bagulho desse aí na cabeça, né? O Robert Kubica, né? Infelizmente, naquela idade, o cara já tava com as entradas do Vegeta, né? Com essa calvície imunda aqui. Ele ia ter uma fratura na cervical, muito provavelmente, né? Pelo impacto, né? Ou ter uma fratura, ter fraturas piores que ele já teve, né? Tipo, as fraturas que ele teve na concussão dele, no pescoço, né? Poderiam ter sido maiores se não tivesse usado o Hans, né? E o Grosjean, mano, o cara ia ser carbonizado só. Porque, enfim. Falar um pouco dele nessa situação. Foi um conjunto de tudo. Luva, macacão, capacete também que tem proteção térmica. E a célula de sobrevivência, né? Junto com o halo, porque, tipo, o cara ia ser decapitado. Cara, se alguma coisa ali falhasse. Vamos lá. Falhou a porra do tanque de combustível, né? O carro quebrou no meio. Se alguma das outras coisas tivesse falhado, o cara não tinha saído dessa. Porque se tivesse quebrado a porra do... se ele tivesse, tipo, quebrado a célula de sobrevivência, se ele tivesse alguma fratura e tivesse alguma dificuldade pra sair, já era.
Se o macacão tivesse uma proteção tão boa também pro fogo, o cara não tinha saído. Né? Ou também o capacete também, que ele segura muito a temperatura. Segura mesmo. Vai ver a matéria do Fantástico, que fala do capacete do Felipe Massa. Eles falam na parte do capacete. Pode estar jogando uma puta de um fogo nele, que a temperatura não vai passar de coisa assim aceitável, né? Sobrevivível, né? Então, tudo, cara. De novo, eu acho que eu não mencionei. O Hans também, pro cara não ter perdido a consciência numa panca dessa, ele não saía, tá ligado? O cara tava consciente e ele tava inteiro, para que ele pudesse pelo menos sair, né? Mais pra frente eu vou falar um pouco do halo, né? Das situações onde o halo salvou vidas. E eu vou mencionar de novo esse caso aqui porque o halo foi, assim, fundamental para ter salvado o cara aí, né? Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo, né? Eu vou tentar trazer mais vídeos nessa pegada de slide, porque eu não tenho muito tempo mais para editar vídeo, né? Tudo bonitinho. Então, muito obrigado por ter assistido aí. E um abraço pra rapaziada lá de Pintópolis, que é perto do município de Jabatiúma. Então é isso, rapaziada. Tchau. Fiz um sinal de tchau com a mão, como se alguém fosse ver o que eu tô fazendo.